Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito Constitucional, capítulo 7, Controle de Constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade vertical que deve existir entre a Constituição e as normas infraconstitucionais a elas subordinadas, seja aí as leis, decretos, tá? Então, abaixo da Constituição. Então, deve haver aí essa compatibilidade vertical, ou seja, a Constituição tem que estar em cima, né, vertical, linha reta, cima para baixo. Então, o controle de constitucionalidade serve para justamente verificar e corrigir eventual não compatibilidade vertical, a falta de subordinação das normas menores à Constituição. O fundamento é a supremacia da Constituição. A Constituição é a lei maior, Carta Magna, Carta Maior. Então, o fundamento desse controle de constitucionalidade é a supremacia da Constituição. Se a Constituição é a principal lei, as outras são subordinadas, então o controle de constitucionalidade vai se fundamentar aí. Deve haver aí esse controle. Objeto. O que atinge esse controle de constitucionalidade? Ele atinge atos normativos e atos legislativos. Atos normativos, decretos, portarias. Atos legislativos, emendas constitucionais, vai desde a emenda da Constituição, leis complementares, leis ordinárias, medida provisória, decretos legislativos e resoluções. Ok? Aqui em cima, no caso, seriam os decretos administrativos. Aqui, decretos legislativos. São atos legislativos, apesar de legislativo também ter seus decretos administrativos, conforme vocês veem lá no direito administrativo. Formas. As formas de controle de constitucionalidade nós temos duas, por ação e por omissão. Por ação, lei ou ato normativo afronta a Constituição. Então, as formas de haver, de existir o controle de constitucionalidade é quando há uma ação, né, uma lei ou ato normativo afronta a Constituição. Nós temos aí material e formal. Material, conteúdo, formal, descumprimento de requisitos na elaboração. Então, se uma lei vem com artigo contrário a um da Constituição, nós temos aí um problema material. E a questão formal, uma inconstitucionalidade material. Uma inconstitucionalidade formal seria o descumprimento do requisito na elaboração daquela norma. Seja por iniciativa, uma iniciativa de lei que é própria do presidente, não pode ter outro que faça essa iniciativa. Se a Constituição previu que a iniciativa é do Congresso, é da Câmara dos Deputados, então não pode querer o presidente querer iniciar. Né? E também nas fases de elaboração, se não seguir cada fase direitinho, nós vamos ter uma inconstitucionalidade formal. Okay? Nós temos também a inconstitucionalidade por omissão, que seriam então as formas das inconstitucionalidades, né? Por ação ou por omissão. Norma constitucional de eficácia limitada não é regulamentada. Então, nós temos aí, por exemplo, o direito de greve do servidor público, que não é regulamentado ainda. É cabível, então, aí uma ação, né, por omissão, um controle de constitucionalidade devido à omissão do legislativo. Seria uma norma constitucional de eficácia limitada quando não é regulamentado e o direito fica impedido. Aqui também, como nós já vimos, né, para isso também existe o mandado de injunção. Então, se o direito ficar impedido devido a uma norma constitucional de eficácia limitada não ser regulamentado, nós temos aí as ações de controle de constitucionalidade por omissão. Sistemas político, jurisdicional e misto. O controle político é feito por órgão não jurídico, ou seja, na elaboração
das suas normas, elaboração a eles mesmos, órgãos, o próprio governo vê, o próprio presidente, por exemplo, pode vetar, né, uma lei, por exemplo, por achar que ela não está contra a Constituição, então ele não é órgão jurídico. O jurisdicional é feito pelo judiciário e o misto, né, feito pelo judiciário e também por não judiciário. Então, na edição de uma lei, tem os órgãos judiciário, pode ser o poder judiciário, no caso aqui, né, ou não. Classificação quanto ao momento. Então, quanto ao momento, ele pode ser prévio ou preventivo, posterior ou repressivo. O controle prévio ele é feito no ato normativo ainda não está em vigor, ou seja, a lei está ainda passando pelo processo de elaboração, ainda não entrou em vigor. Isso é para evitar que um projeto de lei, né, que fira a Constituição entre em vigor. Então ele é feito para evitar, né, a prevenção, por isso é prévio, preventivo. Quem faz esse controle? Tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário pode fazer esse controle prévio, né? O Poder Legislativo possui as comissões de Constituição e Justiça. O executivo é o próprio veto do presidente, do governador, do prefeito naquela lei. E o judiciário, PEC que viola regras do processo legislativo, ou seja, pode ser aí o processo de emenda à Constituição que viola regras do processo legislativo, ou parlamentar que não quer participar entra com mandado de segurança para obstar a tramitação. Então, o parlamentar acha que não concorda com aquela lei que está sendo produzida, ele entra com mandado de segurança para obstar a tramitação. Então, a forma do judiciário intervir. E também o judiciário intervém, como eu falei, nas PEC, né? Projeto de emenda à Constituição, que esteja violando regras do processo legislativo. Tudo aqui preventivamente. Agora, já pronta a norma, né? Só resta então ao controle posterior, ao repressivo, né? O ato já está em vigor, que é feito aqui no caso judiciário e legislativo, já não mais executivo, né? Já está em vigor. Aí nós temos no judiciário o controle difuso e o controle concentrado. E pelo legislativo, né, o Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar os limites de delegação legislativa. Então, no caso, o legislativo também tem esse poder aqui em relação a atos do poder executivo. Ok? Poder difuso concentrado ainda veremos que seriam os próximos tópicos, né? Controle difuso e concentrado. Vamos aí ao controle difuso. O controle pode ser feito por todos os órgãos do Poder Judiciário, tá? Juízes e tribunais. Qualquer juiz, qualquer tribunal pode fazer aí o controle difuso. Características desse controle difuso: pode ser requerido em qualquer ação, provimento jurisdicional em um caso concreto, para um determinado caso, e é via de exceção ou defesa. Os efeitos. A regra dos efeitos no controle difuso é entre as partes, ou seja, interpartes, para as partes. E ex tunc, ele retroage. Como exceção, né? Quase tudo tem exceção. Após o Senado suspender a matéria inconstitucional, ou seja, se acontecer o Senado suspender a matéria que é inconstitucional, aí não vai retroagir. Ok? E será para todos. Então, havendo aí a suspensão da matéria inconstitucional, não vai retroagir e será para todos. Okay? Não vai retroagir para todos. O objeto aí do controle difuso, o que pode entrar nesse controle difuso são as normas federais, estaduais, distritais, municipais, inclusive criadas antes da Constituição, né? Questão da recepção ou não pela Constituição.
Cláusula de reserva de plenário. Maioria absoluta dos membros dos tribunais ou membros de seus órgãos especiais para declaração de inconstitucionalidade. Então, para declarar uma norma inconstitucional é pela maioria absoluta dos membros dos tribunais ou membros dos seus órgãos especiais. Então, sempre maioria absoluta para declarar aí uma ação inconstitucional, uma norma inconstitucional. Então, proibição dos órgãos fracionários dos tribunais de submeter ao plenário ou a órgão especial arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento desses ou do plenário do STF. Então, os órgãos fracionários dos tribunais está proibido de submeter ao plenário ou a órgão especial uma arguição de inconstitucionalidade que o STF já definiu. Tá? Isso também no concentrado. Isso vai servir também para o controle concentrado que a gente vai ver depois. A súmula vinculante número 10, vou fazer aqui a leitura dela, né? Viola a cláusula de reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então aí na ideia da cláusula de reserva de plenário, que precisa da maioria absoluta, né? Então vai ser violada uma decisão de órgão fracionário, que embora não declare inconstitucionalidade total, né, não declare expressamente, né, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, ela faz sua incidência no todo em parte. Então, o órgão fracionário aí não poderá declarar aí essa inconstitucionalidade, né. Dessa forma. Vamos então agora ao controle concentrado. O controle concentrado é o controle que só pode ser realizado pelo STF e pelos tribunais de justiça dos estados e do DF. Okay? São os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal ou os tribunais de justiça dos estados e Distrito Federal. A característica, ele é feito de forma abstrata e ele tem ação própria para isso. O pedido é de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Pode ser a constitucionalidade daquela lei, que estão considerando ela inconstitucional, várias decisões judiciais estão considerando aquela lei inconstitucional e pode ser um pedido para que se declare ela constitucional. Também. Os efeitos do controle concentrado, nós temos a regra, que ela é erga omnes, para todos, ex tunc, ou seja, retroage, e vinculante, vincula todos os órgãos, né? Poder judiciário, administração direta e indireta. Os efeitos é possibilidade de modulação, e agora possibilidade de modulação dos efeitos. Seria um tipo de meio exceção aí, né? Que é a possibilidade de modulação desses efeitos aqui. Aí os requisitos são razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. Então ela vai deixar de ser erga omnes ou ex tunc em alguns determinados casos que precise para a segurança jurídica ou interesse social excepcional. O quórum para 2/3 dos membros do STF, no caso da ação direta de constitucionalidade, para o Supremo. As ações aqui do controle concentrado, nós temos as ações diretas de inconstitucionalidade, ADI chamamos, que pode ser genérica, por omissão ou interventiva. Nós temos a ação direta de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, ADC, ação de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ADI genérica, vamos ver aqui agora, ADI genérica, nós citamos aqui em cima ADI genérica por omissão interventiva, vamos ver aqui então a genérica. Está aqui a fundamentação. O objetivo dessa ação direta de constitucionalidade genérica é verificar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual e distrital em sua competência estadual. Os legitimados estão aí: Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa,
ou Câmara Legislativa no DF, né, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E temos também os legitimados especiais, chamados legitimados especiais, que são do inciso 4, 5 e 9. Tá? Esses incisos aqui, 4, 5 e 9, são chamados legitimados especiais. Por quê? Porque eles devem demonstrar pertinência temática. Para poder, pertinência temática é a relação da norma impugnada com as suas finalidades. A União Nacional dos Estudantes também, ela não tem, né? Não tem legitimidade para propor essa ação, ok? Ela não é entidade de classe. É muito importante destacar isso aqui. O STF já definiu que a União Nacional dos Estudantes, já caiu questão dessas aí, né? A União Nacional dos Estudantes entrar por ser entidade de classe, mas ela não é entidade de classe. A confederação é entidade de classe de âmbito nacional e foi tentar achar que ela seria, mas não é considerada. Isso aqui é complicado, né? A gente saber realmente quais entidades são consideradas ou não são, né? Às vezes vai muito pela sorte, não um estudo mais profundo também, mas aqui, de cara, eu já digo, a União Nacional do Estudante, ela não é considerada entidade de classe. Partido político continua legitimado, mesmo com perda de representação após propositura. Então, partido político que não tem representação, perdeu a representação no Congresso Nacional. Ele tinha só um deputado, por exemplo, perdeu o mandato. Mas ele já tinha entrado com a ação, então ele continua com essa ação, tá? Ele continua mesmo com a perda após a propositura. Depois que não tem mais representação, aí não vai poder, se ele for iniciar uma nova. Possibilidade de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade enérgica é para suspender a execução da lei. Você pode pedir ali uma cautelar para suspender a execução da lei. Aí os efeitos serão erga omnes e ex nunc. Ele não vai retroagir. Os efeitos daquela lei já foi. A exceção é apenas se o tribunal entender que deve conceder-lhe eficácia retroativa. Então pode ser modulado isso aí. E para a possibilidade de medida cautelar também é necessário maioria absoluta. Tá? A exceção apenas no recesso ali do Congresso. Mas falar em maioria absoluta. O oitivo do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República deve haver, tá, nessa medida cautelar, se o relator julgar indispensável. Se o relator julgar indispensável, ele pode pedir a oitiva, okay, o prazo de 3 dias. O julgamento. No julgamento, é facultativa a sustentação oral, tá? Representantes judiciais do requerente, ou autoridades ou órgão responsável pela expedição do ato, podem ou não ficar à vontade para fazer uma sustentação oral ou não. Tá? Não são obrigados. Caso de urgência, definir medida cautelar sem audiência das autoridades das normas impugnadas. Se for uma urgência urgentíssima mesmo, assim, bravo, aí o juiz pode definir aí a medida cautelar sem a audiência das autoridades das normas impugnadas ali, no caso, ADI, né, o STF, ou o desembargador lá do Tribunal do Estado. Legislação anterior, caso exista, torna-se aplicável, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Então, se caso for uma legislação anterior que ainda exista, essa é uma medida cautelar, parece legislação que foi revogada erroneamente, né? Então ela vai continuar sendo aplicada aí, salvo espécie de manifestação em sentido contrário ali na decisão. A AGU, deve haver citação prévia do Advogado-Geral da União para defender o ato ou texto impugnado e não está obrigado a defender o ato questionado quando o STF já tiver decidido pela inconstitucionalidade antes. Okay? Oitiva prévia do Procurador-Geral da República e a necessidade de esclarecimento, matéria ou circunstância de fato, notória insuficiência das informações existentes nos autos. Tá? Se houver necessidade de esclarecimento aqui em relação à matéria ou circunstância de fato ou de insuficiência notória das informações existentes nos autos, o relator pode requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de perito, para que emita parecer,
fixar data para a audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e autoridade também na matéria. E se julgar isso necessário, tá, para esses 2 pontos aqui, ele pode fazer isso. O amicus curiae, que é o amigo da corte, né, é admitido, né? Seriam outros órgãos ou entidades, né, chamados amigos da corte, né? O relator, considerando relevância da matéria ou representatividade dos postulantes, tá, ele pode dar o seu despacho, que é irrecorrível, que é em relação à admissão ou não do amigo da corte. Não se admite desistência da ADI, tá? ADI genérica. E a modulação dos efeitos da decisão, como já vimos, né, pode ser dada por motivo de segurança jurídica, excepcional interesse social, será ex nunc, não vai retroagir, ou seja, só a partir do trânsito em julgado ou outro momento que for colocada. Na verdade, no caso de ser ex nunc, pode ser a partir do trânsito em julgado ou outro momento, a partir daquele tal momento. Aí seria ex nunc só para esse ponto para trás. Também pode haver restrição dos efeitos, né? Mas para isso exige votação de 2/3 dos membros. A decisão é irrecorrível, né? Não cabe ação rescisória, cabe somente embargo de declaração aí na decisão final da ADI genérica. ADC, ação direta de constitucionalidade. Está aqui a regulamentação. O objetivo da ação direta de constitucionalidade é verificar a constitucionalidade da lei ou ato normativo federal. A lei está lá sendo muito julgada, muito questionada sobre sua constitucionalidade, muitos juízes estão julgando ela como inconstitucional, então entra-se com essa ação para declarar ela constitucional. Por isso é que é uma ação declaratória de constitucionalidade. Os legitimados são os mesmos da ADI, né? Os mesmos da ADI que nós vimos acima, que é a ADI genérica, nós vimos legitimados aqui. Já dá uma pausa aí e dá outra lida. Ok? Então são os mesmos os legitimados. Pressuposto é controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da norma, como eu falei acima, né? Tem que haver essa controvérsia, uns achar que é constitucional, outros que não é inconstitucional, outros achando que não é. Medida cautelar é possível, né? Por decisão da maioria absoluta dos membros do STF. Efeito é suspensão dos processos que envolvam a aplicação dessa norma pelo prazo de 180 dias. Então, a medida cautelar só vai durar aí 180 dias. E a perda da eficácia dessa cautelar se o processo não concluir até o prazo da cautelar. Se não concluir até 180 dias, preso, perda da eficácia da cautelar. Não admissão de intervenção de terceiros. Aqui no caso não vai poder ir tal dos amigos curiae, etc. Aqui a ADC e a ADI, né, vamos analisar aqui o caráter dúplice dessas ações, né. A procedência de um equivale à improcedência de outro e vice-versa. Não se aplica às decisões cautelares. Veja só, se eu declarei uma lei constitucional, se houver uma ação querendo a inconstitucionalidade dela, já era, né? Uma coisa, ela é uma outra. Se eu declarei ela inconstitucional, não adianta agora eu querer abrir uma ação de constitucionalidade dessa lei, já foi declarada inconstitucional. Então, procedência de uma ação equivale à improcedência de outra, e vice-versa. Não se admite a DC e a DI de lei municipal. Para o caso, vai ter que ser a DPF, né, o controle difuso. A DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, está aqui a fundamentação. O objetivo é verificar se lei ou ato normativo viola algum preceito fundamental por ato do poder público. Também normas editadas antes da Constituição. Legitimados são os mesmos da DI. Okay? É possível eliminar, né, por maioria absoluta dos membros. Pode vir determinação de suspensão de processo, decisões ou outra medida relacionada, salvo coisa julgada. Os efeitos da DPF: erga omnes, ex tunc, vinculante, possibilidade de modulação. Não se exige defesa aí do ato impugnado pela Advogado-Geral da União.
O recurso cabível aqui é apenas agravo da decisão de indeferimento da inicial no prazo de 5 dias. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Lembra que a ação direta de inconstitucionalidade nós temos a genérica por omissão interventiva. Genérica a gente viu mais acima. Agora temos aqui as duas outras que estavam faltando. A por omissão. Aqui a fundamentação. A ação constitucional tem o objetivo de sanar a omissão do legislador. Já conversamos sobre isso, né? Aquela lei que ainda fica para ser regulamentada, aquela norma que fica para ser regulamentada, como por exemplo a greve do servidor público. Legitimados são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar é possível, né, no caso de urgência e relevância da matéria. A concessão é por maioria absoluta após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão. Tá? Tem que ter então essa audiência anterior. Efeitos possíveis: suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, suspensão dos processos judiciais ou de procedimentos administrativos, outra providência a ser fixada pelo tribunal. Prazo de manifestação do poder competente é de 5 dias. E o Procurador-Geral da República, né, oitiva dele em até 3 dias, se o relator julgar indispensável. Ele solicita. O julgamento, sentença oral, é possível uma sentença oral apenas, né, advogado, sustentação oral, aliás, desculpa. No julgamento é possível a sustentação oral, né, o advogado do requerente, após responsáveis pela omissão. Primeiro, né, o advogado do requerente, depois responsável pela omissão. Efeitos da decisão final. Após a decisão final, os efeitos é ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. O órgão administrativo então tem 30 dias para adotar essas providências. Ou outro prazo, tendo em vista circunstâncias específicas do caso ou interesse público envolvido. Aí, se houver, pode-se estabelecer outro prazo. Não se admite desistência também. Entrou com essa ação, tem que ir até o fim. Não pode desistir. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Aqui o fundamento dela é para intervenção nos estados e no DF. Restabelecer a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Esse é o objetivo dessa ação, né? Restabelecer a observância dos princípios constitucionais sensíveis. São esses, ó: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, de direitos da pessoa humana, autonomia funcional, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita de impostos estaduais na educação e na saúde. Aí serve aí a ADI interventiva. A União vai intervir no Estado, ok? Através dessa ação. Legitimado é o Procurador-Geral da República. Ele é que é o legitimado para propor essa ação. O requisito é requisição ao STF e provimento deste. Então, o procurador requisita ao STF e ele dá o aceite ali para essa ação. Controle de constitucionalidade estadual. Controle de constitucionalidade estadual está aqui previsto. Constituição também. A forma é representação de inconstitucionalidade, a forma que se dá, você faz uma representação de inconstitucionalidade, não é uma ação de inconstitucionalidade, é uma representação de inconstitucionalidade. Norma estadual ou municipal em face da Constituição estadual. O alcance dela, então, é a norma estadual ou municipal, que contraria a Constituição do Estado. Okay? A competência é o Tribunal de Justiça do Estado, ou do Distrito Federal, no caso. O requisito é a previsão na Constituição Estadual, então essa ação tem que estar prevista na Constituição Estadual. Vedada atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Então, não só um órgão pode fazer essa ação. Se a Constituição colocar esse requisito, colocar essa ação, essa previsão dessa ação, não pode ter apenas um órgão legitimado. Okay? Então, geralmente, os legitimados aí, em geral, né, para propor essa ação aos estados, né, é o que a Constituição criar. Né? A Constituição deles é que vai criar quais são os legitimados. E é importante saber que deve haver correspondência mínima com os legitimados da Constituição Federal. Né? Então, nesse parâmetro, ó, você pega lá presidente,
tal. Então, o governador do estado, prefeito do município, mesa da Assembleia Legislativa, que seria a mesa da Câmara, então nós estamos aqui fazendo uma correspondência. Da Procurador-Geral de Justiça do Estado, a gente falava no nível federal, a gente falava em Procurador-Geral da União, né? Conselho Seccional da OAB do Estado, a gente falava em Conselho Nacional da Ordem da OAB, né? Partido político com representação na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal e federações sindicais ou entidades de classe de âmbito estadual, fazendo aí o paralelo com os legitimados federais para a ADI. A doutrina entende que o rol pode ser ampliado. Nesse paralelo aqui, a doutrina entende que o rol pode ser ampliado. Veja só, a doutrina tá, vai responder que a lei, cuidado, não é lei nem jurisprudência não. Se a Constituição não limitou, entende-se assim, né? Isso é o que a doutrina diz, né? Inclusive o STF diz que podem ser deputados estaduais, né? Deputados estaduais pode sim ser legitimado aí para propor essa representação de inconstitucionalidade. Norma estadual ou municipal contrariando a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Supremo, somente o Supremo pode fazer o controle. Então, se tiver uma norma estadual ou municipal contrariando ao mesmo tempo a Constituição Federal e a Constituição Estadual, aí só o Supremo Federal poderá fazer o controle. Se o Tribunal de Justiça fizer, ele está usurpando da função do STF, ok? Se o dispositivo da Constituição Estadual que ensejou declaração de inconstitucionalidade foi igual ao dispositivo da Constituição Federal por reprodução obrigatória, vamos ver o que acontece nesse caso. Pode interpor recurso extraordinário ao STF. Então, se o dispositivo da Constituição Estadual que ensejou declaração de inconstitucionalidade, aquele artigozinho da Constituição do Estado que foi declarado inconstitucional, ele foi igual a algum outro artigozinho ali na Constituição por reprodução obrigatória, aí pode-se interpor recurso extraordinário ao STF daquela decisão, ok? E aí os efeitos da decisão após o STF julgar, nesse caso ali será erga omnes ex tunc vinculante e com possibilidade de modulação, na necessária comunicação da decisão ao Senado, que nesse caso, ok? Pois os efeitos são os mesmos do controle abstrato, certo? Então, no controle abstrato não se comunica ao Senado, só no controle difuso. O Tribunal de Justiça não tem legitimidade referente ao dispositivo da Constituição, por isso. Então, se o artigozinho ali está igual ao artigo da Constituição, o Estado não vai ter essa legitimidade. Okay? Mecanismos de interpretação. Nós temos, conforme a Constituição, utilizado pelo STF, a finalidade é salvar a norma, não a declarando inconstitucional, princípio da conservação ou preservação das normas. O STF fixa uma interpretação a ser dada à norma em conformidade com a Constituição. Okay? Essa aí é a finalidade dessa interpretação conforme a Constituição. A STF usa para fixar a interpretação a essa norma em conformidade à Constituição. Declaração parcial sem redução de texto. O STF declara inconstitucional apenas uma hipótese de aplicação da lei, sem fazer alteração alguma no texto normativo. Então, o STF pode declarar inconstitucional apenas uma hipótese de aplicação da lei. Então, a declaração chama-se declaração parcial sem redução de texto. Apenas é inconstitucional aquela aplicação daquela norma. Não vai alterar o que está escrito ali. Apenas a aplicação ali que vai ser alterada. Não pode se aplicar isso aqui a isso ou aquilo. Como exemplo, o recurso ordinário, 183, 119. Então, ele exclui apenas uma interpretação. Okay? Se ali em cima, conforme a Constituição, ele acrescentou uma interpretação, né, àquela norma, em conformidade com a Constituição, aqui ele vai excluir, né, uma hipótese de aplicação dessa lei.
Não são contrários, né, mas eu só diferenciei aqui. Parcelaridade. O STF declara inconstitucional apenas parte do texto. Certo? Então, exemplo aqui, o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto. A ordem. Tá aqui, ó, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato. Antigamente o texto original era assim, né, punível qualquer manifestação de sua parte no exercício da advocacia. Aí o STF declarou inconstitucional a palavra desacato ali nesse meio. Okay? Então, continua o resto. A declaração chamamos de parcelaridade. Né? Princípio da correlação, da congruência ou da adstrição. Não há necessidade do Supremo seguir esse princípio. Okay? O STF pode declarar inconstitucionalidade de interpretações dadas ao texto e de dispositivos não impugnados, mas relacionados à ação. Okay? Então chegamos ao final de mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo.